Olá, mais um vídeo, mais um dia, neste desafio de 31 dias, 31 vídeos, e hoje, como está na minha headline, uma pergunta difícil: como vencer a voz que nos atormenta? Pois é, esta é a pergunta de partida, é aquilo que eu trago aqui hoje enquanto tema, e para começar, e para desiludir muitos, eu não tenho uma resposta, nem tenho uma receita para resolver este problema que tanto nos afeta. Com certeza todos sentimos de vez em quando aquela vozinha que nos dá conselhos, aquela voz que procura o nosso conforto e nos defende da dor, nos defende daquilo que é difícil, nos defende de poder avançar um pouco mais quando há algum nível de dificuldade. E aquela voz constantemente nos alerta em relação àquilo que nós devemos ou não devemos fazer num determinado momento. E não posso dar receitas porque eu creio que é um processo individual, resulta de formas diferentes com cada uma das pessoas. A única questão que eu posso trazer é algumas das estratégias que eu normalmente adopto para conseguir lutar contra esta voz e por vezes derrotá-la. E começo por vos contar uma pequena história em relação àquilo que é uma das práticas de rotina que eu habitualmente tenho já há algum tempo. Eu habitualmente faço 3 dias de corrida por semana e nestes 3 dias 10 km em cada um dos dias, portanto 30 km por semana. Faço isso há algum tempo, quase de forma ininterrupta, e este ano decidi, nesta altura, fazer aqui uma pausa para descansar um pouco a parte muscular, a parte articular, e estive 2 semanas e meia, quase 3 semanas, sem correr. E no regresso, o regresso é sempre mais difícil. Atingir a marca dos 10 km é algo de difícil logo nos primeiros treinos. E então, o que é que aconteceu num dos treinos de regresso? Foi ontem chovia, não chovia muito no início da corrida, mas começou por pingar. E os primeiros quilómetros, até os 5 km, a corrida correu naturalmente e, entretanto, começa a chover. Começa a chover e a vozinha começa-me a dizer: olha, está a começar a chover, isto há muito tempo que não estás a treinar, portanto, se calhar era melhor parar. E eu forcei e fiz mais 1 km, mais coisa, menos coisa. Entretanto, começa a chover com mais força e começam os músculos a doer. Isto no quilómetro 5, 6, 7, a dor começa a atingir-me bastante. E o cansaço ainda mais. E a chuva, e o cansaço, e a vozinha, e todos num processo de vamos para casa porque já chega. E eu consegui sempre dizer que era mais 1 km. No fim daquele quilómetro, depois decidiria se iria parar ou não. Portanto, a questão de tentar adicionar um pouco mais e fazer um negócio com a voz, de ser mais um pouco, vai chegar um momento em que entramos naquela rotina. Comigo resulta muito bem este avançar, este criar aqui uma negociação com a voz, dentro daquilo que é possível num determinado exercício, seja na parte física, seja em algum tipo de tarefa de trabalho, seja em qualquer uma das áreas, eu tento negociar com a minha voz um avançar. E às vezes isto resulta, ou a maior parte das vezes comigo resulta. Não sei se contigo poderá resultar ou não, mas isto implica algum tipo de esforço, porque é não desistir daquilo que se está a fazer, tentando ludibriar a nossa voz e avançando o máximo que for possível dentro daquilo que for a nossa capacidade naquele momento. Então isto é sempre uma das formas que eu faço, é contrariar aquilo que a voz me diz, aquela voz que procura o conforto, porque normalmente esta voz é aquela que nos leva para zonas de conforto. Se nós estamos a correr demasiado, ele quer que nós paremos e que nós vamos para o descanso. Se estamos a trabalhar um pouco mais do que aquilo que é devido, ou então se nós estamos a alcançar ali algo de dificuldade para superar um obstáculo, a voz diz-nos que deixa lá estar isso, que não vale a pena. Essa voz é aquela que nos controla em termos daquilo que é o esforço, tentando deixar-nos num nível baixo para que não nos esforcemos muito. E este é o meu treino que eu tenho para ter mais força de vontade, porque muitas das vezes fala-se que não se fazem as coisas porque não há força de vontade, então nós temos que contrariar esta voz para termos mais força de vontade e fazer coisas mesmo que custem para conseguir criar as rotinas. E então eu considero que esta vozinha é aquela que nos impede de criar rotinas, e nós temos que ser mais fortes, porque a partir do momento em que criamos aquela rotina, aquele hábito de uma determinada atividade, então essa voz chega a uma altura que vai ficar sem resposta e vai importunar-nos menos, porque ela não vai desaparecer. E esta superação de dificuldades é algo que nos ajuda a nível cerebral a poder alcançar mais objetivos, ou alcançar objetivos mais difíceis.
Porque se nós conseguimos contrariar esta voz, o nosso corpo vai responder e vai ajudar-nos a alcançar determinado tipo de objetivos. O cérebro vai dizer que é possível. Nós temos esse estímulo positivo e o cérebro vai considerar, afinal, é possível. Mas para toda esta superação, para todas estas dificuldades, há aqui algo que algumas pessoas com que eu vou conversando têm muita dificuldade em lidar com a dor, em lidar com as dificuldades, ou seja, no momento em que a coisa está a ficar difícil, a pessoa tem tendência para desistir. Com a saída da zona de conforto, ou seja, enquanto está tudo bem, as coisas funcionam. Quando saem da zona de conforto ou da área de conforto, então tudo começa a correr mal, porque a reação a este tipo de situação é complicada para determinadas pessoas. Porque as pessoas estão habituadas a viver com o cómodo. Tudo o que é cómodo é tranquilo, é rotineiro e dá-nos segurança. E o importante é perceber que é fora desta zona de conforto que estão as melhores coisas. É aqui, fora daquela área em que nos deixa numa zona de descanso, que vamos encontrar as melhores experiências, os melhores conhecimentos, as melhores tarefas, os melhores resultados, estão todos fora desta área de conforto. Então, se nós queremos e se desejamos alcançar isso, então temos que dar esse pulo e conseguir saltar para um pouco daquilo que é o nosso comodismo para podermos evoluir. É apenas uma sugestão, lutar, contrariar a voz para conseguir alcançar objetivos. É importante que tu descubras qual é a melhor forma de te conseguir superar nesses momentos para que a tua força de vontade seja cada vez maior. Volto a recordar que é importante a subscrição no meu canal do YouTube, é importante os gostos e os comentários, portanto, se assim entenderes, eu agradecia que o fizesses. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.